Você sabia que nós somos canais de ação dos seres espirituais nessa terra? Nós somos porta de ação, tanto para o bem quanto para o mal. A gente vai entender isso um pouco melhor a partir de agora. Então, em Mateus 12, do versículo 43 ao versículo 45, a gente vai entender melhor o que significa isso. Então olha só o que está escrito aqui. Quando um espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha antiga casa, de onde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Você percebeu? Aqui ele diz que quando um espírito imundo sai do homem, só para contextualizar, qualquer tipo de vício que o ser humano tem, pode ser vício em jogo, pode ser vício em qualquer jogo que toma a vida da pessoa, qualquer vício, né? Qualquer vício que a pessoa tem, seja alcoolismo, seja drogas lícitas ou ilícitas, né? Falo do álcool, do cigarro, das drogas pesadas, né? Seja remédios, entendeu? Seja pornografia, seja vícios sexuais, né? Que muitas pessoas são escravizadas hoje mais do que nunca, né? Com a internet aí, muitas pessoas são escravizadas através do sexo, né? Mulheres se vendendo a sua imagem. A Bíblia considera isso uma atuação espiritual. Algum espírito está tomando conta, ele está gerenciando ali aquele tipo de atividade que a pessoa está fazendo ali. Aquele tipo de vício a pessoa está. A Bíblia considera isso como uma ação de algum ser espiritual, né? Um demônio no caso, ou vários demônios, né? Um exemplo que a gente dá é aqui, por exemplo, aqui ele fala que ele levou outros 7 espíritos, né, piores do que ele. Mas se a gente pegar aqui Lucas 8, de 1 a 3, vai estar escrito assim: aconteceu depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Aí aqui ele fala de outras mulheres, né? No caso, o versículo 1 e o versículo 2. Então, Maria Madalena foi uma mulher que Jesus curou, né? A Bíblia não fala muito detalhes sobre ela, mas tinha 7 demônios atuando na vida daquela mulher. E muitas vezes a pessoa nem sabe quando tem um demônio atuando na vida dela. Ela só é escrava ali daquele tipo de vício e acha que está tudo certo, muitas vezes. Então, para homens é até normal essa questão do vício sexual, porque muitos acham que é coisa de homem, né? O homem tem que fazer isso mesmo e tudo mais. E muitas vezes não é, muitas vezes tem uma ação ali. Muitas vezes o cara se torna até pervertido sexual, é daí que saem os tarados, né? Os estupradores desses tipos de vício, né? Continuamente ali ele fica alimentando a mente dele só com aquilo, pornografia ou sei lá, outros tipos de coisas, e acaba fazendo coisas piores, né? Então, como a gente viu aqui, nós somos portas de atuação, né? Todo tipo de vício é uma atuação que tem um espírito se alimentando ali daquele tipo de vício. Então, em Mateus 26:41, Jesus ele nos dá um conselho interessante, um conselho importante sobre essa questão. Vigiai e orai para não entrardes, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Porque o espírito, ele diz que o espírito está pronto, mas a carne ela se deixa levar fácil. Então, os espíritos, eles agem de uma forma muito sutil, às vezes, forma bem sutil mesmo, que às vezes a gente nem percebe, mas a gente está sendo usado pelos espíritos.
tanto do bem quanto do mal. Às vezes uma pessoa, tu foi usado por Deus para me dar essa palavra, tu foi usado por Deus para isso, e outras vezes não, a pessoa age de uma forma e acaba sendo usada pelo diabo. Então, estar pronto significa você sempre estar apercebido, você está sempre vigilante, você já está sempre percebendo as ciladas, as sutilezas desses espíritos, né, dessas entidades, e tanto para entender quando Deus estiver falando com você através de alguém, quanto para entender quando um espírito maligno estiver usando as pessoas, muitas vezes para dar uma palavra ruim para você, para tentar colocar você para baixo com algum tipo de palavra, entendeu? Que às vezes é uma forma muito sutil que as pessoas são usadas que elas nem percebem. Então vamos ver aqui em Mateus 16 um episódio interessante que nos mostra bem o que significa isso, tanto o estar pronto quanto a forma com que o Espírito usa sutilmente o ser humano, né? Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias e algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Aqui ele está dizendo que ele estava sendo usado para dizer aquilo. Foi o meu Pai que te revelou isso agora. Usou a boca dele para falar. Então, não foi carne nem sangue, foi o meu Pai que está no céu. A partir do versículo 21, Jesus começa a falar o seguinte, desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Quase que bem próximo um do outro, os textos, ele diz que Pedro foi usado por Satanás aqui. Então, mesmo Pedro que foi usado por Deus lá atrás para dizer que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, o mesmo Pedro foi usado por Satanás, se fazendo de amigo, chamando ele à parte. O texto diz que ele chamou ele à parte e disse: Senhor, tem compaixão de ti, isso aí não vai te acontecer não. E aí ele disse: arreda-te, Satanás. Como ele falou lá em Mateus 26, 41, vigiai e orai para não cair em tentação, estar vigilante, perceber quando o mal está agindo, seja através de um amigo, seja através de um irmão, seja através de alguém da tua família. Às vezes você já é de uma igreja, você já até recebeu o Espírito Santo, já foi batizado, mas mesmo assim, se você não estiver vigilante, o diabo te usa. Olha só, Pedro, ele já havia sido batizado, ele já tinha o Espírito Santo, em Atos 2 já tinha recebido o Espírito Santo através do Pentecoste, já tinha pregado, já pregava com intrepidez. E mesmo assim, lá em Gálatas capítulo 2, olha o que acontece, Paulo repreende ele. Versículo 14, quando porém vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? E aí Paulo repreende ele. Se Jesus estivesse aqui, Jesus teria falado de novo: aparta de Satanás, de novo para ele, com certeza, porque ele estava sendo repreensível, entendeu? Então você vê que Pedro era um irmão na fé de Paulo, eles eram irmãos na fé, mas mesmo assim Paulo teve coragem e peitou ele face a face, entendeu? A gente tem que entender que a gente está o tempo todo rodeado de espíritos. Existe uma dimensão que a gente não enxerga,
e que os espíritos estão sempre ao nosso redor, tanto os bons quanto os maus, dependendo do que a gente está fazendo, dependendo das nossas energias. Eles se alimentam disso, entendeu? Do nosso agir. Só abrindo parêntese aqui, eu lembrei de um texto agora e a gente pode ver ele para a gente entender mais essa questão da dimensão espiritual. 2 Reis capítulo 6, do versículo 8 ao 17, o rei da Síria estava fazendo estratégias para atacar Israel. Quando ele conversava, né, com os soldados dele, com os generais dele, para fazer os planos para invadir Israel, Eliseu avisava, Deus avisava Eliseu, né, através de profecia, e Eliseu avisava os de Israel, e os de Israel conseguiam se defender bravamente contra os ataques da Síria. Aí o rei da Síria ficou frustrado e ficou perturbado, e ele achava que tinha um traidor no meio deles lá. E um deles falou assim, ó, respondeu-lhe um de seus servos, versículo 12, ó, 6:12. Ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, ele está falando ninguém está te traindo, ninguém é a favor de Israel aqui no meio de nós e está te traindo e levando informação. Ele achava que tinha um informante no meio. E aí diz assim, ó, ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir, ou seja, em secreto. O que ele fala lá no quarto dele, onde ninguém está vendo, o profeta Eliseu sabia, porque Deus revelava para ele. E aí ele disse, ide e vede onde está, para que eu mande prendê-lo. Aí ele mandou os guardas irem atrás de Eliseu, cercaram Eliseu, né? E aí chegando lá, olha o que acontece. Então Eliseu estava numa cidadezinha, e aí aí as tropas cercaram ali a cidade, cercaram Eliseu. E no versículo 15 diz assim, ó, tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, era o que andava com Eliseu, servindo ele, fazendo as coisas para ele, ajudando ele, né? Tipo um secretário. E aí diz assim, ó, tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço disse, ai meu senhor, que faremos? Então Eliseu respondeu, né? Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse, fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então aqui mostra que Eliseu estava cercado, né? E o servo dele ficou desesperado. E Eliseu mandou Deus abrir os olhos espirituais dele. Não foi os olhos da carne, entendeu? Mas foi os olhos espirituais. E ele abriu. E aí ele viu eles rodeados de carruagens e carros de fogo. Deveriam haver anjos ali, né? Estava rodeado de exércitos celestiais. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nós sempre estamos rodeados de alguém. Alguém está sempre nos observando, entendeu? Tanto Deus quanto os espíritos malignos estão sempre ao nosso redor. Só que a gente não consegue enxergar com os nossos olhos carnais, entendeu? E olha o que está escrito em 1 Pedro 5, 8 e 9. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Quer dizer, ele anda igual um leão rugindo e buscando a quem possa tragar. O que significa buscando? Quando você cai nos vícios ou em algum tipo de cilada desses espíritos, eles de certa forma lhe devoram. Em Tiago 4, 7, 8 diz assim, ó, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Resistir ao diabo é sair dos vícios, resistir aos vícios, entendeu? Lutar contra os vícios. Então era esse o vídeo de hoje.
Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido alguma coisa com esse vídeo. Inscrevam-se no canal, dê o seu like, ajude a impulsionar esse vídeo para que mais pessoas comecem a buscar a palavra de Deus, a aprender da palavra de Deus. E até o próximo vídeo, pessoal. Deus abençoe a todos. Até mais.